Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA, de Vair Gontijo. Capítulo 12. Como fazer perguntas à esfinge. Nas antigas lendas egípcias e gregas, a esfinge faz as perguntas. O ser humano tem que respondê-las corretamente ou pagar com a vida. O planeta Marte, uma esfinge muda com seu brilho avermelhado. Olha para a Terra todas as noites, desde os tempos imemoriais. Desde muito antes de os humanos aparecerem por aqui. Queremos agora inverter os papéis e nós é que vamos fazer perguntas. Como Marte esconde bem seus segredos, temos de inventar os meios corretos e os melhores instrumentos para questioná-los e receber respostas claras e conclusivas em vez de enigmas de oráculos. Em janeiro de 2004, enquanto os veículos Spirit e Opportunity estavam chegando a Marte, começando suas carreiras espetaculares de geólogos robotizados na superfície marciana, a NASA já se preparava para uma missão seguinte. Em abril daquele ano, a NASA havia solicitado oficialmente à comunidade científica mundial propostas de instrumentos para serem embarcados na próxima missão para Marte. O objetivo da missão MSL, Mars Science Laboratory, seria a exploração e caracterização quantitativa de ao menos um habitat em potencial, um local com as condições necessárias para a vida ter se formado naquele planeta. Depois de 8 meses, 8 instrumentos foram selecionados, ao fim de um processo muito competitivo. Além deles, mais 2 instrumentos, um da Rússia e outro da Espanha, completaram o conjunto de 10 investigações científicas. 10 tipos diferentes de perguntas a serem feitas ao planeta Marte. O peso total desse instrumento na Terra chega a 75 quilos, menos ou 15 vezes os 5 quilos embarcados no Spirit ou no Opportunity. Obviamente, o veículo para levar esse laboratório inteiro para Marte e lhe fornecer energia e comunicação de dados com a Terra teria de ser gigantesco, se comparado com os veículos anteriores. O projeto para acomodar todos esses instrumentos foi desenvolvido no JPL. O resultado foi um veículo que pesava 900 quilos na Terra, mais ou menos do tamanho de um carro compacto, que mais tarde seria batizado de Mars Curiosity Rover. Esse veículo, que ainda não tinha nome, possuía o dobro do comprimento e era 5 vezes mais pesado que o Spirit ou que o Opportunity. A massa de apenas um dos instrumentos do Curiosity, 40 quilos, era quase 4 vezes maior que a massa total, 10,6 quilos, no primeiro veículo que foi para Marte em 97, o Sojourner, na missão Pathfinder. Um verdadeiro laboratório de físico-química. O veículo na nova missão tinha como objetivo determinar a composição de rochas e solos marcianos e medir as variações de temperatura, pressão e radiação durante o ano inteiro naquele planeta. O Curiosity é um projeto audacioso. O veículo tem um braço mecânico com várias articulações, como um cotovelo, um pulso e algo como se fosse uma mão, com 4 dedos. Com esse braço mecânico é possível alcançar amostras e locais até 2 metros à frente. Cada um dos 4 dedos, na verdade, é um instrumento. Um espectrômetro de raio-x, uma câmera com lente macro, uma broca de perfuração de rochas e uma pá mecânica. Uma missão assim com certeza produziria grandes avanços e nos deixaria mais perto da tecnologia espacial que um dia nos permitirá trazer amostras de rochas e solos marcianos para a Terra, para serem analisados aqui. Também seria o início de uma caminhada que um dia levará os primeiros humanos a pisarem na superfície de outro planeta. Devido a todos esses instrumentos e ao peso total, já vimos que não seria possível usar, no pouco, a tecnologia de airbags que havia sido desenvolvida antes. No pouso. Teríamos de contar com o Sky Crane, ou guindaste celeste, para descer no planeta. Isso nunca tinha sido feito antes e era impossível realizar um teste aqui na Terra reproduzindo as condições marcianas devido ao custo, à diferença da gravidade e ao fato de não termos certeza de como estaria a atmosfera marciana no dia da chegada. Apesar de tudo isso, o projeto MSL com o veículo do Outro Mundo
conseguiu enfrentar com audácia esses e outros riscos. Vejamos então alguns detalhes dos instrumentos levados para Marte para fotografar e interrogar suas rochas, cheirar seu ar, comer sua poeira e tentar desvendar os segredos da esfinge marciana. Mast Camera Mastcan, ou câmara de mastro. Os olhos direito e esquerdo do Curiosity tinham no topo um mastro de 2,1 metros que são duas câmeras de 2 megapixels, capazes de tirar fotos em cores e gravar vídeos. Se fosse um ser humano, o Curiosity teria olhos bem estranhos, porque eles não têm o mesmo campo de visão. O olho direito tem uma lente de telefoto, 100 mm de distância focal, com uma resolução 3 vezes melhor do que todas as câmeras anteriores mandadas para Marte. Já o olho esquerdo vê através de uma lente que tem um campo de visão bem maior, 34 mm de distância focal, mostrando mais contexto e menos detalhes das coisas que estão ao longe. Essas câmeras ou olhos podem colher imagens e vídeos de paisagens, rochas e terreno, capazes de nos mostrar como esses locais evoluíram com o tempo e que processos estiveram atuantes lá. Fotos de nuvens e poeira na atmosfera também nos ajudam a entender os segredos de Marte. Com essas duas câmeras é possível fotografar a região onde o veículo está e mandar as imagens para a Terra de forma que os cientistas possam escolher os objetivos e as direções mais interessantes na hora de comandar os movimentos do veículo. Outro equipamento é o Chemistry and Camera, ChemCam, ou Câmera e Química. Esse é um instrumento fascinante a bordo do Curiosity, contendo um laser de alta potência, um telescópio e uma câmera montados no topo do mastro. O laser pode disparar pulsos de luz em rochas de até 7 metros de distância, com energia suficiente para aquecer o local atingido e vaporizar a rocha, produzindo plasma e luz. O ponto atingido é bem pequeno, com cerca de 2 milímetros, e cada pulso dura muito menos que 1 segundo. A luz emitida pela rocha é captada de volta pelo telescópio, que a encaminha para um espectrômetro dentro do veículo para análise. Com esse instrumento, é possível separar as cores da luz emitida pela rocha em resposta ao pulso do laser, e com isso determinar os elementos químicos presentes. Esse tipo de medida tem enormes vantagens em relação aos outros experimentos, porque não é preciso qualquer preparo das amostras. A medição leva menos de 5 minutos e a ChemCam, eu não sei como pronunciaria corretamente, pode analisar várias amostras de rochas por dia. A ChemCam é capaz de identificar muitos elementos químicos nas rochas marcianas, como sódio, magnésio, alumínio, silício, cálcio, potássio, titânio, manganês, ferro, hidrogênio, oxigênio, berílio, lítio, estrôncio, enxofre, nitrogênio e fósforo. Essa técnica de excitar o material com um laser, coletar a luz produzida e determinar os elementos químicos presentes é bastante conhecida, se chama LIBS, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, em inglês. Na Terra ela já foi usada dentro dos reatores nucleares no fundo do mar, na detecção de câncer e nos monitoramentos ambientais. Mas essa seria a primeira vez a ser usada em outro planeta vizinho, em nosso planeta vizinho. O telescópio de pequena abertura, 110 mm, possui também uma câmera que tira fotos de alta resolução em preto e branco, dando informações sobre o contexto do local analisado pelo laser. Esse detalhe é muito importante, sobretudo porque os resultados são válidos somente para aquele pontinho onde o laser fundiu a rocha. Então é preciso saber se a rocha toda é mais ou menos homogênea ou se os resultados vêm de algum veio ou alguma variação em sua composição. Alpha Particle X-ray Spectrometer, APXS, ou espectrômetro de raio-x de partícula alfa. Outros veículos mandados para Marte pela NASA já tinham espectrômetros de raio-x. Foram eles que identificaram por lá condições consistentes com o passado com água na superfície. O instrumento do Curiosity, no entanto, tem muito mais sensibilidade, é mais versátil e tem melhores algoritmos para seu posicionamento.
de forma que pode chegar mais próximo das rochas sem sofrer acidentes nem danos. Ele está montado na ponta do braço mecânico do veículo, ou seja, é um dos seus dedos. Com esse instrumento é possível determinar a abundância de elementos do sódio ao estrôncio na tabela periódica, incluindo os que formam as rochas da Terra: sódio, magnésio, alumínio, silício, cálcio, ferro e enxofre. É importante, por exemplo, saber se as rochas contêm sais de enxofre, cloro e bromo, porque esses elementos são grandes indicadores da presença de água líquida na superfície por longos períodos de tempo no passado. Esse instrumento, como o ChemCam, também pode ser usado para prospecção e para ajudar na escolha das amostras que serão coletadas para análise nos laboratórios dentro do veículo. Outro instrumento é o Mars Hand Lens Imager, MAHLI, a lente de mão marciana. Outro dedo da nossa mão mecânica em Marte. Esse instrumento é, na verdade, uma câmera de fotos em cores, com um sistema de autofoco e uma lente macro. Geólogos, quando estão examinando materiais no campo, sempre carregam consigo uma lente de mão, para um exame mais minucioso do formato de cristais em rochas, de sua cor, de incrustações minerais e outros detalhes visíveis que podem ser suficientes para determinar a composição da rocha. Essa câmera na mão do Curiosity faz a mesma coisa em outro mundo. O tamanho e o formato dos grãozinhos em rochas sedimentares, por exemplo, podem revelar muita coisa. Se são em sua maioria arredondados, é bem provável que tenham sido transportados por água ou vento, e no transporte tenham perdido suas arestas pontiagudas. Seu tamanho também nos informa sobre a velocidade do vento ou da água, que podem tê-los carregado. Essa câmera é que dá ao Curiosity a capacidade de fazer a própria selfie em Marte. Sendo um dedo na ponta desse longo braço, ele pode se posicionar de forma a tirar várias fotos, que são transmitidas e combinadas na Terra para produzir a selfie. A MAHLI também pode ser usada em situações de emergência para diagnosticar problemas com o veículo durante a noite marciana. A Chemistry and Mineralogy, ChemMin, Química e Mineralogia, sais, minerais rochosos, metais, semicondutores e qualquer outro material que tenha cristais em seu interior, mesmo que sejam bem pequenos, podem ser analisados por esse instrumento, usando a técnica da difração de raio-x. Para esse instrumento possa fazer suas medidas, primeiro a amostra tem que ser preparada, usando a broca ou a pazinha, que são os outros dois dedos do Curiosity. Amostras de rochas marcianas podem ser coletadas, moídas e peneiradas, até produzirem uma poeira bem fininha, com partículas de 150 microns de tamanho, o dobro da espessura de um fio de cabelo seu. Esse material é composto pelos pequenos cristais inicialmente alojados no mineral marciano, e uma pequena amostra dele, mais ou menos equivalente ao tamanho de uma aspirina infantil, é despejada por um funil para dentro de um difratômetro que usa vibrações para ingeri-la. Cada material se forma em Marte ou na Terra quando as condições ambientais, inclusive de água e os elementos químicos, a temperatura e a pressão se combinam para sua formação. Por isso, a identificação de minerais específicos e sua estrutura atômica pelo ChemMin nos dá informações sobre o ambiente marciano na época em que se formaram, como se fossem livros escritos em uma língua estranha. A medida e a identificação de minerais nas rochas marcianas nos ajudam a revelar os segredos de pedra que o planeta tem escondido até hoje. Alguns dos minerais que já sabemos existir lá na cratera Gale, como fosfatos, sulfatos, carbonatos e sílica, que é a areia, são capazes de preservar bioassinaturas, isto é, evidências de formas de vida, se tiver havido vida em Marte no passado. Sample Analysis at Mars, SAM, análise de amostras em Marte. Esses não é só um instrumento, são 3. Eles são chamados de analíticos, o que em química quer dizer que são laboratórios de precisão, que realizam análises detalhadas de materiais. Esses são os instrumentos que estudam as estruturas químicas relevantes para a vida no planeta Marte,
tentando descobrir a presença de compostos de carbono, os blocos fundamentais formadores de vida. Carbono é um elemento químico quase mágico, capaz de formar moléculas imensas que podem codificar estruturas complexas, estruturas vivas. Se quisermos procurar vida em outros planetas, não há melhor ponto de partida do que a busca pelos componentes essenciais para a formação de vida que já conhecemos. Se a vida se formou na Terra a partir desses materiais, então é provável que, se houvesse vida em outros locais, ela se manifeste também como carbono vivente. Por isso, esse conjunto de instrumentos vai procurar compostos orgânicos e outros elementos importantes para a vida, como nitrogênio, fósforo, enxofre, oxigênio e hidrogênio. Além disso, o SAM também mede isótopos de alguns elementos que podem nos dar informações sobre a mudança pelas quais o planeta passou. Os 3 instrumentos que formam o SAM cabem em uma caixa do tamanho de um forno micro-ondas e pesam em torno de 40 kg aqui na Terra. Esse é o maior e mais pesado dos 10 instrumentos do Curiosity. Além de ser poderoso e eficiente, seus fornos, por exemplo, conseguem aquecer amostras a mais de 1000 graus Celsius, usando somente 40 watts de potência elétrica. Há 2 formas de amostras para entrarem no SAM. Ele pode analisar o ar marciano, que entra por filtros colocados nos lados do veículo, ou usar a pá mecânica para depositar amostras na entrada do instrumento no topo do veículo. A partir dessas amostras, com o uso de solventes ou fornos para aquecê-las, são produzidos gases para análises. O primeiro dos instrumentos é o espectrômetro de massa, que é o mais sensível de todos os predecessores em Marte, capaz de detectar quantidades minúsculas de materiais orgânicos e outros ingredientes necessários para a vida. O segundo é o espectrômetro de laser sintonizável, construído pelo grupo que trabalha com laser no JPL. O terceiro instrumento é o cromatrógrafo de gás, que separa os diferentes gases presentes em uma mistura e as coloca em uma coluna capilar, indo em seguida para o espectrômetro de massa para uma análise mais completa. O SAM produz ainda um sistema completo de manipulação, com 74 receptáculos de menos de 1 cm3 para acomodar as amostras. Um laboratório de processamento e separação de materiais inclui bombas, tubos, reservatórios de gases, monitores de pressão, fornos, monitores de temperatura e outros componentes. Além disso, 52 microválvulas dirigem o fluxo de gases dentro do instrumento e 2 bombas de vácuo, do tamanho de uma lata de refrigerante cada uma, giram a 100.000 rotações por minuto, otimizando a pressão e mantendo os 3 instrumentos em operação. Como já vimos, a procura por vida e por compostos orgânicos em Marte começou em 76, com a Vikings, e o resultado foi negativo ou inconclusivo. Agora, com a SAM, temos pelo menos 3 grandes vantagens. A primeira é que o Curiosity é móvel e versátil. A Vikings, em 76, só podia examinar até onde seus braços mecânicos alcançavam. Mas o Curiosity pode ir para os locais com maior potencial de descoberta de compostos orgânicos. Como um dos dedos do Curiosity tem o poder de perfuração, o SAM pode analisar amostras que ficaram protegidas da radiação em Marte. Amostras de rochas sedimentares coletadas abaixo da superfície, as Vikings não tinham essa habilidade. A segunda vantagem do SAM é sua sensibilidade. As tecnologias nessa área progrediram muito nos últimos 40 anos. Ele é capaz de detectar menos de 1 parte por bilhão ppb de compostos orgânicos em uma faixa muito maior de massa das moléculas. A técnica de análise química com solventes é sua terceira vantagem, pois pode revelar muitos compostos orgânicos que não seriam detectados por missões predecessoras. Essa técnica molhada pode identificar aminoácidos e proteínas, o que em si não provaria a presença de vida em Marte, mas seria uma descoberta importante, tornando-se um objetivo de estudo para missões futuras. Para que os fins de Marciana não nos engane, o nível de cuidado na coleta, no processamento e na análise das amostras do SAM é extraordinário, visando evitar qualquer contaminação por material orgânico terrestre. Se um dia descobrirmos vida em Marte, queremos ter certeza que é vida e
e é genuinamente marciana. Outro instrumento, bem, seguir aqui, ainda faltam 5. Vou terminar esse capítulo. O Rover Environmental Monitoring Station, REMS, Estação de Monitoramento Ambiental do Veículo. E como será que os dias e as estações do ano mudam em Marte? Todos nós temos a curiosidade de saber como se passam os dias em outro mundo. Se eles são quentes ou frios, se o vento é forte, fraco ou inexistente, e se a temperatura varia muito. A REMS tem como objetivo medir a velocidade e a direção do vento, a pressão atmosférica, a umidade relativa no ar e sua temperatura, a temperatura na superfície e a quantidade de raios ultravioleta. Todas essas variáveis deveriam ser registradas por 5 minutos a cada hora, durante um ano marciano inteiro, que são 98 semanas terrestres. Esses dados marcianos já estão disponíveis na internet para o mundo inteiro ter acesso e acompanhar, como a temperatura em Marte varia de um dia gelado para uma noite super congelante. Sensores eletrônicos montados em 2 bastões, de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro por 25 centímetros de comprimento, pouco mais de um palmo, são responsáveis pelas medidas do vento, das temperaturas e da unidade do ar, umidade. Eles ficam montados no pescoço do Curiosity, mais ou menos no meio do caminho entre o corpo do veículo e o topo do mastro, onde ficam a laser e a Chemcam. Infelizmente, um desses sensores nunca chegou a funcionar, mas, como veremos no capítulo 18, isso não trouxe grandes prejuízos para o objetivo da missão. Na parte de cima do veículo fica o sensor de ultravioleta, que mede 6 faixas, ou 6 comprimentos de onda. Essa é a primeira vez que todo o espectro ultravioleta será medido na superfície do nosso planeta vizinho. É importante medir a radiação ultravioleta em Marte porque, mesmo que seja pequena, um efeito como esse, agindo por bilhões de anos, pode esterilizar um planeta inteiro. O Radiation Assessment Detector, RAD, detector de radiação. Partículas atômicas e subatômicas, cacos de átomos, viajando a velocidades alucinantes, estão saindo do Sol a todo instante, chegando à Terra e a Marte também. Ao mesmo tempo, raios cósmicos, que são mais ou menos o mesmo tipo de partícula, prótons, partículas, alfa e íons mais pesados, mas com uma procedência diferente, também chegam a Marte. Esses raios cósmicos vêm de restos mortais de estrelas distantes que explodiram como supernovas e de outros eventos exóticos que tenham acontecido em regiões remotas da nossa galáxia. Essa radiação natural pode ser letal, tanto para micro-organismos em Marte, quanto para futuros astronautas que viajarem para lá. Por isso é importante medirmos seu nível com bastante cuidado. Novamente, trata-se da questão de habitabilidade. Os resultados oferecidos por esse instrumento nos ajudarão a entender se Marte tem ou já teve condições favoráveis à vida e também à sua preservação. O RAD foi o primeiro instrumento da missão MCL a transmitir resultados científicos, pois começou a operar assim que a espaçonave saiu da Terra e continuou funcionando durante toda a viagem interplanetária. Ele faz também muitas medições na superfície do planeta. É possível e até provável que a radiação em Marte tenha destruído todos os compostos orgânicos inicialmente presentes e tornado a superfície do planeta hostil à vida microbiana. Nesse caso, os resultados obtidos por esse instrumento serão usados em possíveis missões futuras para calcular quando um robô teria de escavar para tentar detectar a vida abaixo da superfície. O instrumento RAD foi projetado para fazer medidas por 15 minutos a cada hora, durante toda a missão. Esse sentinela sempre atento, sempre presente, pode captar eventos raros de temperaturas solares, tempestades solares ou qualquer outra grande variação na quantidade de radiação que chega até a superfície. Ainda que espanta saber que somos capazes de fazer medidas assim em outro mundo. Isso sempre me causa surpresa.
O Dynamic Albedo of Neutrons, albedo dinâmico de nêutrons. Albedo é o mesmo que refletância ou porcentagem de reflexão. Por exemplo, o albedo médio do planeta Terra é em torno de 30%. Isso quer dizer que de toda a luz que vem do Sol e bate em nosso planeta, 30% voltam para o espaço. É claro que esse é um valor médio, porque nuvens refletem muito mais luz, enquanto rochas negras refletem muito menos. Esse instrumento, como o nome indica, mede a reflexão, mas não da luz. Ele dispara nêutrons de alta energia para a superfície do planeta e mede quanto é refletido de volta. Já se sabe que esses átomos de hidrogênio mudam a energia dos nêutrons de uma forma previsível antes de refleti-los de volta. Então, esse instrumento é, na verdade, um detector de hidrogênio com capacidade de medir sua concentração até 50 centímetros abaixo da superfície marciana. A maior parte do hidrogênio que existe no planeta Marte está associada ao oxigênio, formando moléculas de água ou íons hidroxila, OH+. O DAN consegue detectar concentrações de água muito baixas, de até 1% no solo marciano. Medidas feitas da órbita marciana já nos mostraram que existem muitos minerais hidratados na cratera Gale. Como esfinges de pedra, que só responde se fizermos a pergunta correta, esses minerais são muito estáveis e podem abrigar moléculas de água por bilhões de anos. Ao interrogar esses minerais, pode ser que venhamos a descobrir pistas de um passado molhado, mesmo que hoje toda a água livre já tenha desaparecido. Se houver vapor d'água suficiente na atmosfera para congelar durante a noite ou no inverno, talvez possam haver variações temporais na detecção de água com esse instrumento. Temos também as câmeras do Curiosity e a RAMS. De toda forma, que o conjunto de todos os resultados vai nos informar sobre como o ciclo hídrico funciona em Marte no presente. A Mars Descent Imager, imagiador na descida em Marte, esse é um dos instrumentos que mais nos fascina e nos assusta. Assim que o escudo frontal de calor se deparou no veículo, nosso radar e a câmera começaram a funcionar. Ela tem 8 GB de memória e pode tirar 4 fotos por segundo. Durante os últimos 5 minutos da descida, cerca de 1.200 fotos foram tiradas, mostrando tudo o que aconteceu nessa parte mais crítica da missão. Além de ajudar a localização e a posição final do nosso veículo em Marte e auxiliar no planejamento de seus primeiros movimentos, essas fotos foram baixadas para a Terra no dia seguinte à descida e transformadas em vídeo. Seria a primeira vez que a espécie humana teria a sensação de descer com uma espaçonave terrestre em outro planeta. Temos sorte de viver nessa época e é muito bom fazer parte disso. A MSL Entry, Descent and Landing Instrument, MEDLI Suite, conjunto de instrumentos do MSL para entrada, descida e pouso. Nem todos os instrumentos do Curiosity e na espaçonave que o levou para Marte tinham objetivos inteiramente científicos, mas todo o conjunto produzirá resultados que nos ajudarão a entender melhor o planeta. A broca em um dos dedos do Curiosity e a câmera fotográfica de engenharia são alguns deles. Além dos sensores presentes no escudo frontal de calor, responsáveis por captar informações sobre a atmosfera que poderão ser usados em futuros projetos de sistemas de descida que precisem atravessar atmosferas planetárias, a sigla MEDLI nomeia esse conjunto de sensores montados no escudo frontal de calor capaz de fazer 8 medidas por segundo, começando mais ou menos 10 minutos antes de o veículo atingir o topo da atmosfera marciana, até que o paraquedas tenha aberto 4 minutos após a entrada na atmosfera. Com esses dados, temos à nossa disposição uma história completa de como o escudo frontal se comportou durante o seu período mais crítico de atuação. Esse, então, é o conjunto de instrumentos para interrogar o planeta Marte, suas rochas e sua atmosfera. Não esperamos detectar vida em Marte com eles, pois não é esse o objetivo da missão. Se funcionarem corretamente, eles aumentarão muito o nosso conhecimento sobre o passado e o presente de Marte e teremos feito as fins de falar.
A questão da energia. Há um detalhe no projeto Curiosity que ainda não mencionamos. Como se trata de um veículo bastante pesado que carrega todos esses instrumentos, a questão da energia está sempre na cabeça e na ponta da língua das pessoas. Sempre que perguntam como se faz para gerar energia elétrica para todos esses instrumentos e para mover o veículo em Marte, bem, o projeto do Spirit e do Opportunity usou painéis solares que captam luz solar e produzem energia elétrica para carregar baterias, que alimentam seus motores, computadores e instrumentos. Infelizmente, essa solução simplesmente não funcionaria para o Curiosity. Os painéis solares teriam de ser tão grandes que o veículo teria asas enormes e provavelmente não conseguiria se locomover. A alternativa seria a energia nuclear, que foi usada com sucesso na Vikings e em outras missões para Júpiter e Saturno. Essa foi a opção adotada no Curiosity também. Não é uma usina atômica em miniatura, o que seria muito complicado, pesado e arriscado, além de nunca ter sido usado em nenhum voo espacial. Como as missões Cassini em Saturno, Galileu em Júpiter, Vikings em Marte e Voyager, que navegaram por todo o sistema solar, o Curiosity usa um gerador termoelétrico de radioisótopos, ou RTG, Radioisotope Thermoelectric Generator, na sigla em inglês. Por ser uma fonte de energia extremamente confiável e sem necessidade de manutenção, esse tipo de gerador é usado em missões espaciais há décadas e também em faróis que auxiliam a navegação marítima na região do Ártico. Em princípio, é um gerador bastante simples, descoberto em 1821. Esse efeito físico, hoje conhecido como efeito Seebeck, em homenagem ao seu descobridor, permite a conversão direta de uma diferença de temperatura em eletricidade. Você já ouviu em ação, mas se não é físico nem engenheiro, provavelmente ainda não sabe disso. Aqueles termômetros digitais da rua, comuns nas grandes cidades do Brasil, têm em seu interior um termopar, que é uma ligação de 3 pedaços de fio feitos de 2 metais diferentes. Por exemplo, um pedaço de fio de uma liga de cromo ligado a 2 fios de uma liga de alumínio. Forma um termopar. Se há grande diferença de temperatura entre os 2 pontos, onde o fio de cromo se liga ao alumínio, uma voltagem é gerada entre eles. Em geral, a quantidade de energia elétrica gerada é muito pequena, mas pode ser facilmente detectada e transformada em leitura de temperatura no termômetro digital. Nos geradores RTG, em vez de apenas um termopar, existem centenas deles, combinados com pastilhas de óxido de plutônio 238, que criam a alta temperatura necessária. Esse isótopo de plutônio tem uma meia-vida longa, ou seja, metade dele se desintegra a cada 87 anos, e seu decaimento produz calor suficiente para aquecer as pastilhas até 900 graus Celsius. Quando posicionamos uma das junções dos termopares em contato com essa alta temperatura e deixamos a outra junção exposta às temperaturas marcianas, torna-se possível gerar 125 watts de potência elétrica para o Curiosity. Parece bem pouco, mas a geração de energia é contínua e é usada para carregar uma grande bateria, de onde sai toda a eletricidade de que o Curiosity precisa. A desvantagem desse processo de conversão de energia térmica em elétrica é sua baixíssima eficiência, de mais ou menos 6%, enquanto sua enorme vantagem para os voos espaciais é que não existe nada móvel no gerador, nada que gaste ou quebre com o tempo. Por isso, as espaçonaves Voyager, feitas no JPL e lançadas na NASA em 77, continuam funcionando até hoje. Com esse gerador RTG, esperamos que o Curiosity tenha uma fonte de energia que lhe permita vagar pela superfície gelada de Marte por muitos anos. Bem, esse foi o final do capítulo 12. O próximo fala da vida mesmo do Ivair, quando ele foi para a Califórnia. Mas a gente continua no próximo vídeo. Tchau, tchau.